Começando então nosso estudo abençoado, nosso curso abençoado, né? De hoje, dia 14 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai iniciar então com a nossa oração. Dri, faça as honras. Queria perguntar se alguém gostaria de fazer oração, porque às vezes alguém gostaria de fazer. Excelente ideia. Excelente Né? Às ideia. vezes tem alguém que gostaria de fazer oração para abrir o estudo de hoje? Não. Então vamos lá, né? Quem vai fazer oração para nós? Quem? Buenas noches, querido. Boa noite, Cleide. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Que coisa mais boa ter você na nossa sala hoje. Então, vamos fazer a oração. Vamos elevar nesse momento nosso pensamento a Deus. Acalmar as nossas mentes, os nossos corações, buscando ter um pouco de tranquilidade para iniciar os nossos trabalhos. Assim sendo, Senhor, rogamos o amparo, a proteção, o esclarecimento que se fizer necessário, de acordo com o coração de cada um, Senhor, de acordo com a mente de cada um, de acordo com a percepção de cada um, Senhor. Ajude-nos a compreender, ajude-nos a buscar o que é melhor para nós e para o nosso próximo, a cada dia, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, pela luta do dia de hoje, por tudo que passamos no dia de hoje, mesmo que dificuldades, mesmo que em lutas grandes, cada um aqui já deve ter passado um dia de muito trabalho, de muita correria, mas cá estamos, Senhor, mais uma vez reunidos sob o vosso nome, onde um dia o Senhor disse que quem tivesse mais uma ou duas pessoas reunidas sob o vosso nome, ali o Senhor estaria. Assim, Senhor, então rogamos o amparo e a proteção para os nossos estudos, que se faça sempre a sua vontade, que possamos sentir a sua presença de seus mentores, dos guias espirituais em nossos corações, em nossas casas, em nossas mentes e no nosso estudo. Obrigado, Senhor Jesus, que abençoe a todos hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Aí, pronto, deu uma travada aqui. Apareceu para você? Pronto, agora sim. Então tá ótimo. Aí, agora se deu uma travadinha aqui, eu falei, pronto, eu já não sei, ainda saiu o negócio aqui, aí danou-se. Bom, tudo bem com todo mundo? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje? A gente vai falar hoje sobre reencarnação. Lembrando que a questão do nosso curso, a gente achou importante trazer alguns princípios, algumas coisinhas, para trazer uma noção um pouco maior, para a gente entrar no curso em si, que é falar sobre mediunidade, né? A gente tem uma questão de, lá no centro, por exemplo, em muitas casas espíritas, quem nunca foi numa casa espírita e falou assim, nossa, você tem muita mediunidade, nossa, você é médium, e a gente não sabe muito bem do que se trata. Então, a gente resolveu montar assim, um pequeno estudo para ajudar a clarear um pouquinho sobre esse assunto. Mas, antes disso, achamos por justo dar um pouquinho assim, de uma introdução bem basiquinha, bem simples, sobre esse assunto que é a doutrina espírita, né? A gente trouxe aquela primeira parte e agora, para terminar, a segunda parte. Aqui a gente vai falar agora sobre reencarnação. Noções sobre o espiritismo, dentro dessa parte, o item reencarnação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa frase é de uma importância tão grande que ela está lá escrita, né, no túmulo de Allan Kardec, lá em Paris. De tão, assim, uma frase impactante, né, um pensamento dele, deixado escrito por ele, é impactante, porque quando a gente pensa na questão da morte, quando a gente pensa na questão de nascer de novo, como assim? É complexo. Então, há necessidade de estudar sobre o assunto. E reencarnação é o assunto principal da doutrina espírita, é reencarnação. O principal é amor, mas amor é em todas as religiões.
talvez o que a gente não conseguiu perceber foi tal como a doutrina explica. Mas, né, a reencarnação, as outras religiões, você pode falar em amor sem reencarnação, mas na doutrina espírita você não consegue trazer esse entendimento sem a reencarnação. A reencarnação vai trazer para a gente o entendimento da vida, o entendimento das aparentes dores, né? Como eu já até pincelei na aula passada, sobre as aparentes desigualdades sociais e as aparentes dores e sofrimentos, né? São aparentes, já expliquei uma vez, né? Não vai precisar falar de novo, porque é passageiro, tudo aqui passa, é muito rápido, né? De uma vida para outra é muito rápido. Uma vida que, por mais que você viva um longo tempo, suponhamos que a gente fosse viver aqui 100 anos, é um piscar de olhos perante a eternidade. Então, sem compreender isso, a gente vai acumulando de vida após vida traumas, dificuldades e, sobretudo, o pior de tudo, a revolta. Dri, Né? E a reencarnação vem trazer esse entendimento para a gente. parece que né? tem alguém que quer falar. A Ana Rita Desculpa, colocou eu não no vi, chat perdão. aí. Pessoal, às vezes a gente está falando e não está vendo todo mundo. Então, Eu não consigo ver todo mundo. quando Isso. você quiser falar, abre o microfone e chama. Fala, oi, Adriana, Wellington, posso falar? Entendeu? Aí você chama a gente e fala. Quem quer falar? A Cleide? Pode falar, Cleide. Eu queria saber se o Chico Xavier tem um túmulo lá em Paris também. O Chico Xavier, não. O Chico Xavier está enterrado aqui na nossa beirada mesmo. No túmulo do Chico Xavier lá em Paris. Eu falei, você me perdoe, no túmulo de Allan Kardec. Isso. Vai, me fala, tá vendo? Eu falei isso e não percebi. O túmulo de Allan Kardec em Paris. Chico foi sepultado aqui em Uberaba, aqui no cemitério São João Batista. Eu entendi Allan Kardec, mas tudo bem. Estava escrito no túmulo de Chico Xavier em Paris. Cruz, credo. Nossa, eu não ouvi falar isso. Então, fica atenta aí, me ajuda, por favor. Então, se eu falei errado, gente, essa frase, né, tá bem lá na lápide de Allan Kardec, lá em Paris, na França. Tá bom? Eu peço desculpas pelo erro. Não, mas se o Wesley entendeu, quem deve estar errado sou eu, porque eu tô... Isso não, né? Não, às vezes eu falei também, mas eu não lembro o que eu falei, não. Eu falei, para mim, na minha mente, eu falei Allan Kardec, mas você sabe como é que é, né? A gente fala uma coisa e às vezes sai outra. E me ajudem, por favor. Porque é a fome que está me deixando assim meio... Ué, tem, ó. Né? Enfim, eu até... onde que foi que eu parei mesmo? Peraí que eu anotei. Tá. Eu falei sobre a questão da reencarnação, né? A questão de trazer a questão do espiritismo, trazer a reencarnação para nos explicar os sofrimentos da vida. Pode passar para o próximo. Nós já tivemos diversas experiências na vida física. O principal objetivo da reencarnação é o aprimoramento progressivo da humanidade. Né? Aí vem a questão do motivo, o porquê. Né? O que é reencarnação, o motivo, o porquê. Então, se a gente já teve várias experiências, né, na questão de viver na carne, por isso chama reencarnação. O espírito reencarna, ele volta para o corpo, para um outro corpo que foi feito justamente para ele, nos moldes dele, de acordo com os méritos, de acordo com o que ele já conquistou. Aí esse corpo é produzido de acordo com isso e de acordo em consonância direta com a lei de causa e efeito, né? Com a lei do retorno, né? Como a gente já ouviu tanto nas mensagens, em livros que a gente já leu muito, a gente caminha entre as nossas próprias heranças. Hoje estamos vivendo aquilo que já plantamos lá no passado e estamos plantando hoje para viver no futuro. Então, quando ele fala aqui que já tivemos diversas experiências da vida física, eu ouvi numa palestra há um tempo aqui, veio uma médium aqui em Uberaba, vocês estão lembrados, mais ou menos em 2010, ela é pintora. Como é que chama essa mediunidade, ué? Primeiro de pintar, como é que chama? Pictografia, né? Isso, me fugiu. Isso. Pictografia, né? Ela pinta mediunicamente. E nas explicações, ela pintava com os pés, com as mãos, loucamente, lá no Cine Teatro Vera Cruz.
E falando, ela falava tanta coisa, uma das coisas ficou gravado na minha mente, no meu coração. Já vivemos mais ou menos aqui nesse planeta, mais ou menos 700 vezes, já encarnamos, né? A contar da história do planeta, do que sabemos, né? De vida humana na Terra, então a gente já viveu bastante tempo, muitas e muitas vezes. E estamos, conforme a explicação, que estamos no melhor momento. Sempre o presente é o melhor momento, por isso que é chamado de presente, né, meu amigo? Porque o passado a gente não pode mudar, o futuro está sendo moldado pelo que fazemos agora, então só temos o presente. Então a questão da reencarnação é muito séria, a gente observar tudo isso. Ele fala que o principal, lá no Livro dos Espíritos, né, o principal objetivo da reencarnação é o aprimoramento progressivo da humanidade. Aprimoramento é progressivo, é processual, é demorado. Então, não dá para aprender tudo numa vez só. Há outros segmentos cristãos que diz que você vem nessa vida, Deus criou o espírito no momento do nascimento. Como você pode ter progresso se você não dá uma vida para viver todas as coisas, saber todas as coisas? Não dá, né? Então, traz toda essa explicação, né, do objetivo real, objetivo da reencarnação, esse aprimoramento. Esse aprimoramento é demorado, né? Leva tempo, é processual e é individual. Apesar de se ter karma coletivo, de ter vivências coletivas, tem uma outra explicação que a gente pode separar para depois, mas estamos falando aqui da questão individual. Então, a reencarnação é necessária para o progresso do espírito. Sem a reencarnação, não há o progresso espiritual, não há entendimento, não há aprendizado, porque não dá para aprender tudo numa vida só, né? Pode passar. Dri, vamos só lembrar a eles que a reencarnação não é exclusiva do espiritismo, né? Porque a reencarnação, ela vem de outras eras, desde quando existe a humanidade, e inclusive está nos nossos textos do Antigo e Novo Testamento, que se refere à reencarnação como ressurreição, né? Explica para eles essa questão da diferenciação assim, da ressurreição com a reencarnação. Eu anotei aqui e pulei essa parte. A reencarnação é estudada desde antigamente. E se trazia esse termo, no Velho Testamento, traz esse termo como ressurreição. Mas qual que é a separação? Ressurreição, se você for lá no dicionário buscar a explicação de cada palavra direitinho, seria você ressuscitar com esse mesmo corpo. E isso a ciência prova que é impossível. Né? Então, não é ressurreição. O espírito volta, ele reencarna num novo corpo. A diferença de ressurreição e reencarnação é essa questão. Porém, para controle de massas e de entendimento que muitas autoridades no mundo todo se fez ter esse direito, achou por justo, tirando os textos que falam muito sobre reencarnação, né, dos estudos desses povos. Há povos que abriram os estudos sobre reencarnação e hoje não se toca no assunto mais. Porque foi trabalhado por milhares de anos a retirada desse pensamento, porque é o dia que todo ser humano tiver a compreensão desse fato, não há mais dominação. Não tem como dominar. Porque a pessoa se torna livre. Oi, Agrimária, é você? Pois não? Eu. Lembrando que, pelo que eu já estudei, não havia nenhuma religião até o ano 300 depois de Cristo, que foi sob Constantino que foi feita a Igreja Católica e reunido os textos dos discípulos para poder formar a Bíblia. E houve a perseguição, já havia dentro do cristianismo, já havia dentro do cristianismo a ideia da reencarnação. E foi abolida na época de Constantino, por causa dele ter juntado a Igreja Católica. E aí onde teve perseguição de todos aqueles que, dentro do catolicismo, acreditavam na mediunidade e na reencarnação. Começou ali. Vale lembrar também, esse detalhe que ela falou é importante,
Mas alguns povos mais antigos também acreditavam nisso. Por exemplo, os egípcios, né, que mumificavam os reis na esperança de que quando eles voltassem, né, eles voltassem naquele corpo e utilizassem dos bens que eram enterrados e mumificados com eles. Então já existia essa ideia de vida depois da morte, ou seja, de que ressuscitaria, de que voltaria. Exatamente, muito obrigado, a Grimária, o Wellington, né? E eu estava até passando isso, eu fiz a marcação aqui e pulei. Essa questão tem todo, a gente fala assim, agora a Grimária lembrou tudo, a gente, para entrar mais aí, quem estuda mais a fundo, na época que se iniciou, né, a montagem disso tudo que já tinha de estudos do Velho Testamento Antigo, fizeram separações, retiraram coisas. Então, eu falo assim, ai, Adriana não gosta muito de Bíblia. Não é isso, não. A Bíblia é a nossa base. Porém, o estudo que demanda sobre isso é muito sério e tem que ter muita responsabilidade e você tem que tomar muito cuidado com as fontes. Então, realmente, essa ideia, né, da mediunidade, do nosso contato com as pessoas que já morreram, que já desencarnaram, espíritos mesmo que já não encarnaram na Terra, mas que estão sempre com a gente, que nos visitam, que nos inspiram. Esse contato é antiguíssimo, desde que o planeta existe. Porém, existe muita coisa antiga que fala sobre o assunto, né? E a gente se dá o direito, assim, me dou o direito de não falar muito sobre o assunto, eu não tenho muito estudo sobre o assunto, como é que eu vou discutir um assunto que eu não domino? Porém, pouco que a gente já estudou, já leu, igual a Grimária lembrou, na época do imperador Constantino, muita coisa modificou de lá para cá, muitos se rebelaram, muita gente foi morta, perseguida, né, só por essa ideia de eternidade do espírito, de eternidade da vida. A vida não acaba. Acaba o corpo físico que a gente carrega, mas a vida em si não acaba. Tem um jornalista, né, famoso que ia entrevistar o Chico, né, que ele chama Marcel, né, Marcel Souto Maior. Ele chegou para, não sei se foi ele, não, foi um antes dele, antes de fazer a biografia do Chico, para conversar, disse que queria conversar com os mortos, mas já que era vivo, que não tinha jeito, e Emmanuel já abriu a conversa assim, bom, meu querido, vivo, todos nós estamos. Né? Então, esse conceito de vida, o Espiritismo esclarece muito para a gente, da vida encarnada, da vida de encarnado, da alma, como o Eto explicou da outra vez, e do espírito. O espírito ele está fora do corpo, a alma é do espírito que está no corpo. Bom, isso aí já foi dito, não vamos aqui chover no molhado. Onde é que eu parei mesmo? Isso. Aí vem a questão, né, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Isso significa o quê? Que temos que aprender. Aprender por nós mesmos. Eu já vi muita gente questionar, mas por que os espíritos, então, não vêm cá, não conta tudo pra gente? Que é assim, o assado. Não traz a cura do câncer. Não traz isso. Por que, então, já que fulano é um médico tão bom, por que ele não sabe os números da Mega Sena? Eu já ouvi críticas demais. A gente escuta as pessoas zombando o tempo todo. Né? Então, mas se não fosse... Deus criou a gente simples e ignorante. O que significa isso? Né? Nós temos 3 reinos. Reino vegetal, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Tem uma frase espírita também muito famosa, só que eu esqueci quem escreveu, qual livro foi que estava, falando que nós dormimos nas pedras, respiramos nas plantas, corremos com os animais e acordamos homem. Apesar do homem fazer parte do reino animal, é um ser à parte. Então, toda essa evolução foi vindo, a gente já foi um mineral lá, tá, depois como planta, depois como os animais e agora como gente. Então, essa questão é uma questão, está lá na evolução em 2 mundos, né, de Chico Chico e não é Emmanuel, né? Quem que é? O Hélio, Chico, quem que é o espírito da evolução em 2 mundos? André Luiz? Agora eu não estou lembrando, não. Eu acho... Quem souber aí, por favor, eu acho que é André Luiz. Então, vou checar, depois eu falo para vocês. Tá. Na evolução em 2 mundos, traz muito bem essa questão do início das coisas. Por isso chama evolução em 2 mundos. Conforme na espiritualidade poderia ser mandado para a Terra o que precisava ser feito, foi chegando.
Por isso que a evolução em 2 mundos, conforme foi ficando pronto no plano espiritual, as coisas vinham para a Terra, a chegada do homem branco, lá no Homem das Cavernas, o início das civilizações, tudo isso muito bem organizado pelo plano espiritual. Ai, mas eu não concordo que teve escravidão, que teve isso, teve aquilo, estava tudo sob controle. Ai, hoje tem pandemia, isso também está sob controle. É muito triste, mas não é contra a vontade de Deus. Talvez não precisasse ser assim, por sermos tão teimosos aqui, ó, que aí vamos falar da questão do orgulho, se for entrar nisso aí, a gente fica até amanhã, e da vaidade, do orgulho, do egoísmo, é que a gente faz com que se demore, mas a intenção de Deus não precisava ser de dor. A escolha da dor foi nossa, né? Mas era preciso que se a gente crescesse, a gente foi criado simples, ignorante, era importante que a gente crescesse. É importante, tudo que a gente já viveu está guardado no nosso inconsciente. E quando a gente retornar do lado de lá, quando chegar o momento certo, tivermos condições de apreciar toda a nossa bagagem intelectual, ou de amor, de moral, será nos apresentado novamente. Por enquanto, né, é o que temos. É o que temos para hoje. Juliana, Oi? o livro é de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. André Luiz, então. Evaldo Vieira escreveu os capítulos ímpares e Chico os pares, ou vice-versa, uma coisa assim. A minha memória não está tão ruim assim, não. Então, tá vendo, você acertou. É isso mesmo, falei certo, né? A Grimara é estudiosa da doutrina espírita. Vocês façam o favor de espremer ela, que ela sabe mais do que eu. Ela me ajudou muito quando ela trabalhava comigo, ela me ajudava muito. Quem dera, ainda estou só aprendendo nessa vida. A gente está aprendendo, o tempo todo a gente está aprendendo, amiga, me socorre aí e me ajuda. Mas é isso, né? O livro está certo, Evolução em 2 Mundos. Né? Aí... Eu li recentemente, só para completar a ideia da mudança dos conceitos de encarnação e ressurreição. Sim. Eu li recentemente que mesmo a Bíblia, da forma que ela foi escrita no hebraico mais antigo do que o hebraico utilizado na época. E que muitas línguas existem palavras que não têm tradução. E ela foi passada por várias línguas, e antes era só no hebraico, depois passaram por diversas línguas até chegar ao latim. E durante esse percurso perdeu-se o significado de muitas palavras e algumas outras foram tendo seu significado substituído. Sim, sim. O livro também, principalmente o Velho Testamento, também é um livro de poesias. Como é que chama o livro antigo, Hélito, que a gente tem aqui, bem antigo mesmo, lá do tempo de, como é que chama? O livro de exaltação de poemas. Na Bíblia tem muito isso, são histórias, são muitas coisas que eram transmitidas oralmente, de pai para filho, e aquilo, e claro que não existia a imprensa, aquilo foi passando, muitas coisas se perderam, mas com certeza, Deus jamais deixaria se perder o que é realmente importante. Né? O que traz ali da questão, a Bíblia, o Velho Testamento traz, gente, a gente vai entrar nesse assunto, porque senão a gente vai sair, né? A questão da obediência a Deus, do temor a Deus, a questão de Adão e Eva, uma lição sobre obediência, não sobre pecado, porque o pecado não existe. Tem muitas coisas aí que não cabe agora, porque é muito longo, né? E a gente vai sair muito do que a gente está falando aqui, mas é um assunto interessantíssimo, igual eu falei da outra vez e falo, por mim a gente fica conversando aqui até amanhã cedo, porque tem muito assunto, com certeza que tem muita gente que sabe muitas coisas e podem contar para a gente, passar para a gente, ajudar a gente nesse raciocínio, tá bom? Onde que eu parei, meu amigo? Você aí é o seguinte, Dri, falar para eles o seguinte, por que a existência da reencarnação é a necessidade que nós temos de experimentar, né? Nós temos a necessidade de experimentar as coisas, e é para isso que existe a reencarnação, para fazer com que o que a gente aprende lá, a gente venha experimentar de cá, né? E aí, como a gente foi criado, como está a frase aí, espíritos simples e ignorantes, nós temos que evoluir por nós mesmos, né? Então é aquela questão da tentativa e erro.
Aí você faz algo, você erra, você vê que aquilo não deu certo, aí você faz outra escolha. E nessa outra escolha você está adquirindo aprendizado. Aí você bate cabeça que não deu certo, você fica chateado porque você fez algo que não funcionou bem. Aí você pega e fala, não, aqui também não dá certo, então eu vou para cá. E assim, vamos dizer assim, nessas batidas de cabeça, né, que o espírito vai tendo, porque ele vai experimentando, por isso existe o livre-arbítrio. Deus vai nos deixando experimentar para que nós possamos, experimentando e arcando com as consequências das nossas escolhas e das nossas experiências, entendendo que aquilo foi bom para nós ou não. E ali a gente vai tirando aprendizado, e da próxima vez eu já não vou ter a mesma escolha que me prejudicou. Eu não vou fazer aquela escolha que eu vi que ali eu sofri. Então eu vou fazer outra escolha. Ou seja, aquilo está me trazendo um aprendizado muito grande. E é aí que entra a importância da reencarnação, né? De fazer essas escolhas, de experimentar o resultado dessas escolhas. É por isso que ela existe, né? Drícia, desculpa eu te interromper. Nossa, então, porque eu vou passando, aí eu entro no outro assunto, se deixar eu vou embora no outro assunto e esse daí fica. Né? A questão da experimentação, igual o nosso amigo está falando, a gente aprende muita coisa na teoria, no plano espiritual. Na carne, você vem confessar aquilo que você aprendeu. Aí a gente entra nessa questão aqui. Nosso amigo deu o exemplo do chocolate. Como é que é o exemplo do chocolate mesmo, Everton? Repete aí, igual você contou para mim, que eu fiquei entusiasmadíssima. Conta para eles aí a questão. É o seguinte, pessoal. Experimentação. Como eu falei de experimentar, né? Vamos supor que você nunca na sua vida comeu chocolate. E eu vou descrever para você, eu não tenho chocolate para te dar para experimentar, mas eu vou tentar descrever para você como é o sabor de chocolate, como é as nuances diferentes de cada ingrediente que tem no chocolate, como funcionam as células da sua língua, as papilas gustativas que vão receber aquele alimento e vão ter uma reação, como o seu cérebro vai interpretar aquele sabor. Eu posso escrever um livro dessa grossura, com 500 páginas, explicando para você como é o gosto do chocolate. Vocês acham que vocês vão aprender e vão entender o que é o gosto do chocolate? Não dá. Eu acho que não. Não dá. Como que você vai conseguir realmente aprender, entender o sabor de chocolate? Ou de farinha com banana. Gosto de farinha com banana. Você só vai entender o sabor se você experimentar o chocolate. Se você colocar na boca e sentir, experimentar, vai ser a única forma que você vai conhecer o sabor do chocolate. E é por isso que existe a reencarnação. Nós temos os aprendizados no plano espiritual, porém, nós temos que vir aqui experimentar aquilo. Experimentar o que a gente aprendeu. Para que a gente entenda o que realmente é aquilo. Na prática, sentindo na pele, na carne. Nós temos a necessidade de estar na carne, né? Então, a gente vem, experimenta, reencarna, e aí a gente aprende, a gente volta e faz uma análise de tudo que aconteceu. Depois, viu que tem muito ainda o que aprender, aprende um pouco lá, volta de novo, aprende mais aqui, e assim vão se sucedendo as reencarnações e vai sucedendo a nossa evolução. Eu não quero voltar mais não, Hélio. Nós temos muito que voltar ainda, viu, Cleide? Demais, médio sofre demais. Nós ainda vamos falar sobre essa questão do sofrimento, tá? Esse sofrimento é necessário. E a prática. E a prática, exatamente. Exatamente. Isso. Essa questão da experimentação aí, o nosso amigo explicou muito bem. Vocês lembram uma frase que a gente fala assim, deixa eu sentir na carne o tanto que dói. Viver é isso, é sentir na carne. Né? Por isso que a gente reencarna.
O espírito entra na carne de novo. Literalmente, né, Dri? Na carne, literalmente. Se tinha alguma dúvida, literalmente você entra na carne para doer. Para doer o que a gente já fez doer nos outros. Para doer os nossos egoísmos, os nossos orgulhos. Sabe? Aí dói. Dói de um jeito, dói em forma de doença, dói em forma momentânea de dor moral, de arrependimento, de dor na consciência, de dor por doença, por machucar, por acidente, dói de tudo quanto é jeito. E dói. Aí a gente chega aprimorado de lá, se não tiver revolta. Aí eu como e revolto sempre, né? Vira e mexe. Tem que parar de revoltar, né? Não pode, não. Bom, essa questão da experiência também, gente, o nosso amigo deu o exemplo do chocolate, então um exemplo que eu gosto muito, que é a questão do estudo. É como se no plano espiritual, espírito não passa fome mais, não precisa aquela necessidade de sono igual nós, não trabalha com carteira assinada, tem que pagar INSS, dar conta de tudo como aqui mais. Lá a luta é diferente, não que não tenha luta ou dificuldades, é diferente. Por isso que precisa reencarnação, para poder entender na carne. Lá tem luta? Tem. Claro que existem espíritos, né, gente? A gente vai lá na sessão da desobsessão, chega lá morrendo de fome, de sono, cansado, cheio de bolhas no pé, com machado enterrado na cabeça. Isso é para a gente mais ver. Mas ele desencarnou naquela situação e não sabe sair da situação mental que ele está. É diferente. Estou falando das necessidades do corpo que o espírito não tem. A partir do momento que ele compreende, ele não tem mais. Então, a gente voltando aqui, tendo todas essas necessidades, a gente aprende um pouco melhor. Por isso é sentir na carne. E essa questão da prática, é igual eu estava falando com meu amigo mais cedo, então a gente tem que ter um bom exemplo, que é a questão do estudo, por exemplo, para ser médico, para ser enfermeiro. São estudos tão fortes, tão difíceis de compreender, que se não tiver alguns anos de prática, eles não podem deixar você exercer a medicina. Você tem que estudar muitos anos a teoria e depois praticar. O médico residente é um bom exemplo disso. Quem nunca passou numa UPA da vida num médico residente que mandou você voltar para casa e tomar 10 gotas de Novalgina? Ele também ainda não sabe. Com o tempo, quando você vai ao médico, procurar um médico que você está com um problema mais sério, você tira a opinião dos outros. Eu vou no médico tal, você conhece? Você gostou dele? A gente quer uma pessoa que tem mais experiência. A gente quer uma pessoa que saiba um pouco mais. Você vai no médico, você fica com medo daquela pessoa não saber ou não dar conta daquilo. Então, tudo é experiência, gente. Reencarnação, viver na matéria, é experiência daquela da boa mesmo, de médico plantonista. Do plantonista que fica lá no hospital e recebe tudo quanto é coisa mesmo, cirurgia de emergência, atropelamento, tiro, facada, mas não sei, aquele médico lá que fica bom. Então, aquele que mais apanha aqui, que mais sofre, que mais sente dor, é aquele que vai ficar bom. Como já dizia, né, não sei quem que diz também, que fala que pé de fruta bom é aquele que leva pedrada, né? Quanto mais fruta, quanto melhor, mais pedrada ele leva. Então, a gente sofre. Também tem essa questão. Mas aí, né? Então, ele diz que todos os espíritos tendem à perfeição. E Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas, em sua justiça, a justiça, ou seja, de Deus, lhes faculta realizar em novas existências os que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Está aí aquela explicação de dizer que numa vida só a gente não compreende o que precisa compreender. É muita coisa para estudar, é muita coisa para aprender, né? Então, a gente precisa de mais tempo, mais vezes aqui. Isso, sem contar, isso a gente fizer tudo direitinho, viu, gente? Sem contar as vezes que a gente perde por causa da revolta, por falta de fé, por causa da mágoa, do rancor, da raiva, né? Da não aceitação. Às vezes você não fica... Porque rebeldia tem vários jeitos. De rebeldia não é só gritar, não quero espernear, não. Então, a rebeldia silenciosa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz, né? Qual é aquele que, no fim do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida, ele aproveitará numa nova existência. Para explicar isso daí direitinho, eu tenho um exemplo bem claro, que são os talentos, né? Aquelas pessoas, já viram as pessoas, crianças, que já nascem sabendo tocar um instrumento, ouve uma vez aquela música, já sabe, já traz um talento nato. A gente que é professor, tem gente aí que é professor, vê aquele aluno que aprende numa rapidez, você fala uma vez só, o aluno já concluiu o que você queria. Ele já aprendeu.
Então, ele já traz um pouco daquilo. Então, isso ele conseguiu já adquirir, e o Senhor permite que ele utilize agora, nessa vida. Então, a gente vê a questão dos talentos, pessoa que tem talento para música, né, para matemática, para astronomia, para não sei o que, tantas outras coisas, falar outras línguas, eu não falo nem português. Eu acho assim, outro dia eu estava pensando, eu falei, gente, na minha família nós precisamos orar muito, né, nós não temos um médico na família, nós não temos um músico, um cantor, ninguém que sabe fazer nada. Eu fiquei pensando, eu mesma não sei nada, a gente mal sabe ler e escrever. Então eu fico pensando, o que a gente não aproveitou? O que a gente não aproveita agora? Então, temos muitas dificuldades. Então, o que não foi possível fazer nossa prova, a gente vai vindo, né? E a reencarnação é a prova disso. É a prova disso. Os talentos é uma prova cabal. Quem viu aí um vídeo há pouco tempo agora na internet, de um menininho lá na pré-escola, ao invés de ficar fazendo desenho de florzinha, de não sei o quê, estava desenhando o corpo humano e explicando cada órgão que ele desenhava. Aquilo lá me chocou, aquilo. Eu fiquei chocada o dia que eu vi aquele vídeo. Eu falei, tá aí, um espírito de médico que reencarnou, sabe lá a missão que tem, que Deus o abençoe. Né? De um cientista, de médico, essas coisas. Que a gente entra nessa questão do porquê reencarnamos. Né? Eu gosto muito do exemplo dos talentos também, porque é uma explicação clara de conhecimentos que você traz, que você obteve anteriormente. A gente já existia antes de nascer. Esse que é o mais importante. Não se esqueça, a gente já existia antes de nascer nessa vida agora. A gente fala com Allan Kardec, né, porque o espírito progride no estado errante. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Alguém sabe sobre essa pergunta? O que é o estado errante? Alguém quer participar? O estado está tudo errado. Ou não ouvi, perdão? É um estado que está tudo errado, o estado errante. Parece isso. O estado em que o espírito está desencarnado. Como nós sim. estamos na vivência espiritual, aprendemos muito, e aqui é as provas do que aprendemos. Sim. O estado errante é o intervalo entre uma encarnação e outra quando a gente está no plano espiritual. Lá a gente também está estudando, está trabalhando, a gente começa a organizar a próxima vida que teremos na Terra. E esse é chamado de estado errante. Né? É o estado espiritual, é o estado que a gente está no plano espiritual antes de nascer nessa vida. E não é no mais alto porque a gente ainda não galgou isso para chegar lá em cima, né? Porque, como diz o meu outro amigo do outro centro que eu frequento as aulas também, isso não é assunto para o nosso bico. Eu falei, não é estado errante, então lá no alto mais leve, eu vou te falar uma coisa, não é assunto para o nosso bico. Falei, então a gente ainda não está podendo entender sobre esse assunto mais elevado, o que os espíritos fazem lá. Mas os que estão aqui próximos de nós sabemos o que eles fazem. Estão sempre trabalhando, também trabalham. Outro dia também falei com outra pessoa, eu falei, nossa, tá difícil aqui, né, do seu lado aí deve estar melhor. Ele falou assim, tá, não, que daqui também tá muito difícil. Eu falei, não. Aí lá no centro, a nossa amiga lá, médium também, veio um espírito, eu fui falar com ele, na faculdade dela, fui falar com ele. Ele falou assim, não está achando que é fácil daqui, né? Não, que também é muito difícil. Eu não sei qual que é mais difícil, é isso ou se é aqui. Eu falei, ai, Jesus Cristo. A gente fica pensando que, nossa, quando eu desencarnar vai ser melhor, né? Agora vai melhorar, né? Não tem mais um corpo que dói, não vou morrer mais. Leia do engano. Creio que no plano espiritual ainda é pior do que aqui, porque a matéria nos alivia muito e há algumas coisas que nos é dado o dom do esquecimento, para não aumentar o sofrimento, para que a gente possa concluir as provas que temos. Sim. Mas acho que realmente desencarnado é muito pior a gente pensar que não conseguiu realizar o que precisava realizar. Verdade, minha amiga, você me fez lembrar de uma frase do Chico, que fala assim, que a maior queixa que ele recebia dos espíritos que ele entrava em contato e conversava, diz que a maior queixa que ele ouvia, a pessoa se queixava lá no plano espiritual do tempo que perdeu aqui. Então, por isso que estudar é uma ferramenta muito importante para a gente compreender como essas coisas acontecem. A gente se liberta muito mais, né? Então, continuando, o espírito progride no estado errante? Então, no estado entre uma encarnação e outra, lá no plano espiritual, eles respondem, pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade, seu desejo, se ele quiser. Se ele não quiser, também não faz nada. Aqui também, se não quiser, também não faz nada. Então, tanto faz lá como cá,
Se a gente não quiser, tudo depende da gente. Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade ou o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Aqui a questão do aprendizado, a questão da prova, né? A questão, igual eu estava falando com meu amigo, né? Você já viu, a gente está em provas, o professor não fica dando a matéria, que mérito você vai ter? Entrou na outra parte. Que mérito você vai ter se você for fazer uma prova e você poder consultar o livro, a apostila? Não é justo. Então, você não aprendeu, você está colando, por isso chama colar, né? Igual com o computador, né? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C. Você copia e cola. Então, você não tira proveito. Então, é na vida física, onde você prova. Por isso que aqui tem muitas provas. Eu estou em prova, eu estou em testemunho, eu estou em expiação. Depois, quando a gente for estudar mais, a gente entra na questão de provas e expiações, né, Wellington? O Wellington é ótimo nesse assunto. Gente, prova e expiações. Vocês perguntam para ele, porque ele dá show, tá? Mas está dentro dessa questão aí, as provas e as expiações. Nem toda prova nem toda expiação, nem todo sofrimento é uma prova, mas todo me fugiu. Me fugiu. Peraí que eu vou lembrar a frase, peraí que eu vou lembrar daqui a pouco, para mesmo volta aqui, o negócio está devagar. É o mesmo que estudar e trabalhar. Olha que interessante o nosso amigo colocou. É o mesmo que estudar e trabalhar. Aprendemos muito apenas estudando, mas quando trabalhamos, precisamos colocar em prática o que estudamos e lidar com uma série de situações inesperadas. Por exemplo, um chefe autoritário, um colega fofoqueiro, um cliente que só reclamão. Para conseguir sucesso no trabalho, usamos o conhecimento que adquirimos na escola e na faculdade, mas também desenvolvemos a inteligência emocional, a fim de resolver questões para as quais não estávamos preparados. Olha aí a inteligência emocional. Eu adoro esse assunto que o Elton sempre traz, sempre fala para nós lá na Casa Espírita, dessa questão. Que, aliás, ele trabalha muito com isso, ele é ótimo para falar sobre isso, depois vocês cutucam, puxa dele, porque ele sabe muito. Depois eu aqui para falar, mas eu não sei disso, e ele sabe. Ele é danado. Então, vocês perguntam para ele. Então, inteligência emocional, na hora da prática disso tudo, né? Aqui no Evangelho está bem claro. O Senhor quer que você exercite a sua inteligência como ferramenta, como meios de buscar a resolução do problema que você apresenta. Temos que ter inteligência. O que nós falamos na sexta-feira passada, na primeira parte do curso? As duas asas que elevam o espírito só voa, só ascende com essas duas asas para voar. A gente precisa de duas asas. Metáfora, né, gente, de voar, porque ninguém tem duas asas para voar, mas uma metáfora para a gente compreender. Uma asa é o amor, a outra asa é o conhecimento. Só para relembrar. Então, ele fala, né, que se a gente conhece muito no plano espiritual, você participa de palestra, você estuda, você fica sabendo de coisas que você não sabia, que, nossa, que maravilhoso. Então, quando chega aqui, a gente mete os pés pelas mãos. Alguém perguntou? Oi, desculpa. Adriana. Oi, Cris. Eu sempre falo, né, e sempre venho falando nos nossos estudos que a gente faz também, e nas leituras dos evangelhos, e aí você vem dizendo exatamente aquilo que eu venho dizendo sempre. Eu aprendi uma coisa, Dri, que é o seguinte, e eu vou deixar aqui para vocês. Se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que aprender algo. Eu só vou sair disso quando eu aprender. E enquanto eu não aprender, eu não vou parar de passar por isso. Pode ser que cesse um pouco hoje, mas amanhã, ou daqui um mês, daqui um ano, aquilo volta novamente. Para quê? Para mim, eu ainda não aprendi. Então, é por isso que eu ainda não parei de passar. A gente só para de passar as coisas que às vezes incomoda a gente quando a gente aprende aquilo que a gente precisa aprender com aquilo. Então, a prova é isso, entendeu? É você passar pela prova, aprender com a prova e não repetir de novo. Porque enquanto você está repetindo, é porque você ainda não aprendeu. Exatamente, Cris, exatamente isso. Enquanto estivermos repetindo a prova, significa que a gente não aprendeu, senão o Senhor não permitia. Nós temos 3 tipos de prova. Uma prova é aquela que você está repetindo porque você não aprendeu.
Tem aquela prova que você não vai passar agora, porque você não tem condições de passar, para ser guardada para o futuro, né? E tem aquela prova que você já fez, que não precisa mais de você passar. Tem alguns sofrimentos que você vê nos outros, e nossa, graças a Deus que eu não passo por isso. Tem 2 motivos para você não passar por isso. Ou porque você não está pronto para passar agora, está esperando o momento certo, ou porque você não precisa mais. Né? Outras coisas que você passa e outros não passam. Você está passando porque precisa passar. Porque precisa aprender sobre isso. O que você está aprendendo? Eu, nos meus momentos mais difíceis, eu falo, Senhor, com toda a minha dureza, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Costumo não ter resposta, não. Mas aí depois que me falaram uma vez, aí eu procuro guardar sempre na minha cabeça. Ser humilde. Falei, tá bom. Aprenda a ser humilde. Esse senhor. Aí eu não aprendo, não, vem outra prova, outro tombo, outra dor, outra coisa. E aquilo vai. Assim até que eu aprenda. E tem a questão da roda das encarnações. A gente fala sobre isso. Adriana. Oi, quem está falando? Hugo. Hugo. Em cima do que a Cristiane falou aí, a gente está estudando psicologia, né? E eu já estudo psicanálise há alguns anos já. Que bom. Então, desde Freud, né? 1895 até Lacan, 1980, que o eixo da psicanálise, e ela é muito forte ainda, né? Principalmente no Brasil, é em cima da repetição. Tem um texto muito famoso do Freud, inclusive a gente estudou hoje em sala de aula com o professor, que chama Recordar, Repetir e Elaborar. E, assim, dos primeiros escritos, mais de 100 anos aí, né? Mais de 100 anos. Hoje, todo o trabalho psicanalítico, ele se estrutura em cima dessa repetição, dessa inconsciência do sujeito em não saber por que ele repete. Por que ele obtém uma satisfação, entre aspas, em repetir um ato sem ter a menor consciência de que ele está repetindo. Eu achei legal o que a Cris falou aí, que enquanto você não supera aquela fase, não tem como, você vai voltar, você vai ficar em ciclo mesmo. Então, assim, só para fazer um paralelo, né, que eu acho que bacana a gente conseguir associar, né, a doutrina a outros conhecimentos também. Né? Interessante você falar isso. Nossa, ótimo. Interessante. E é o eixo fundamental mesmo, viu, gente? Assim, na psicanálise, se você pegar de Lacan, a Freud, a Bion, Winnicott, Melanie Klein, todos os grandes psicanalistas brasileiros também, Jorge Forbes, Antônio Quiné, Gésio Santiago, o trabalho deles é todo em cima desse eixo, em que, inclusive, conduz para um tal de pulsão de morte, que o Freud colocou lá, né, já no final da fase dele. Então, assim, abre uma perspectiva muito legal, né? E é interessante isso que você está falando, Hugo, porque qual é a forma que a gente aprende? Como você aprende algo? Vocês já pararam para analisar como vocês aprendem? A única forma de aprender algo é repetir. Você aprende uma teoria nova, você tem que colocar em prática. E como é colocar em prática? Repetir, até ficar bom naquilo. Aí você aprende algo novo, sobe um pouco o nível. Repete. Ficou bom? Outra coisa nova. E é assim que a gente vai evoluindo. E é aí que vem a repetição das reencarnações. A roda das encarnações. Enquanto você não aprende, você não sai. Trazendo isso, igual o nosso amigo Hugo, que é estudante, sabe muito bem, trazendo isso para a vida, a gente vê psicólogos, né? Eu trabalhei muito com psicólogos, com psiquiatras, né? Pacientes ali que, igual ele fala, não consegue ver que ele está repetindo, ele quer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Isso não é possível. Então, às vezes, busca a ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, alguém dessa área, para poder ajudar ele a enxergar. Esse é o papel do psicólogo, né? Ajudar ele a enxergar aquilo que ele não está enxergando. Todo mundo de fora está vendo, mas a pessoa mesmo não vê. Então, aí volto trazendo essa parte filosófica, científica da psicologia, né, da psiquiatria, para o caráter religioso, você vai analisar que Deus, na verdade, utiliza isso com a gente muito antes, né? A repetição. Para quem é novo, não vai saber, mas para ter alguém mais maduro da minha idade, ou mais maduro do que eu, vai lembrar no tempo que a gente aprendeu a ler e escrever, era por repetição. Eu sou do tempo que a pessoa tinha uma régua,
aqui, nós todos repetimos em sala, né, em voz alta, todo mundo tinha que repetir, passar por cima, escrever. Enfim, mudaram o método de alfabetização. A minha formação, eu sou licenciada em geografia, então dei aula há muitos anos, então o modo de ensinar a criança a ler mudou muito. Daí, eu tenho para mim, com outras pessoas aí que estão na área, eu não estou mais. Por isso hoje eu tenho dificuldade de falar, porque eu parei de dar aula há muitos anos, a aula de oratória ficou para mais de 20 anos atrás, hoje eu tenho dificuldade, porque eu parei há muitos anos, né, eu dei aula há poucos anos. Mas o pouco que eu aprendi, se você não repetir, você não aprende. Aí você quer, não, o aluno não está aprendendo, ele está decorando. Decoração é um ato de aprendizado. Decoreba é um ato de aprendizado. Para decorar, você tem que ler muito. Ler, que ele fica gravado. Tabuado matemático, o menino não sabe fazer a conta de juros lá do iPhone que você está comprando nas casas Bahia. Por que ele não sabe fazer as contas? Porque ele não aprendeu a tabuada, ele não sabe quanto que é 8 vezes 9. Ele não sabe. Aí você vem falar para mim, ele vai decorar e não sabe. Sabe sim. Quando a gente decora, a gente sabe. Às vezes você fala, você pode fazer coisas decoradas, mas você não pode raciocinar sobre aquilo. Você tem que raciocinar sobre as coisas decoradas, ou as coisas decoradas te influenciam a raciocinar. Então, tem toda uma questão aí da pedagogia, nosso amigo deve saber, sabe muito mais do que eu, tem toda uma questão aí, né? A gente, usa frases decoradas, não sei o que, precisa decorar, sim. Enquanto, se você não decorar o alfabeto, você não consegue fazer ligação, você não consegue fazer ligação de vogais com consoantes, você não consegue juntar, você não decorou, você não sabe. O menino chegava para mim, já no ensino médio, sem saber ler e escrever, sem montar um pequeno texto. Então, Deus utiliza o método da repetição conosco. Haja vista a encarnação, a reencarnação. Você reencarna várias vezes até aprender. É a repetição. Você vai repetir aquela lição até aprender. Você não aprende, não, porque não é a mesma lição. É a mesma lição, sim. Por que você consegue aprender? Porque o tempo vai te ajudar. Quando você viveu lá em 1800 e não sei quanto, você tinha toda uma vida daquele método, daquele jeito que era naquele tempo. Quando você volta aqui, você está no ano de 2000 e pouco, você está aqui, você vai aprender aquela lição que ficou para trás, mas, portanto, mais moderna. Porque não tem jeito de voltar no tempo. Aí você aprende. Se você não aprender, o Senhor ainda vai achar um tempo para você. Se você não conseguir, você vai ficar vai ser segurado ou guardado até que você possa reencarnar num planeta que esteja solto. Se você não conseguir precisar voltar atrás. A gente não volta atrás na evolução. A evolução de espécie, gente, a evolução do pensamento, você não volta atrás no sentido de não ter raciocínio mais, isso não. Mas você precisa de um tempo, e se a Terra já passou desse tempo, você volta para outro lugar. Mas eu acho que isso é outro assunto. Aí a gente vai, né, Edson? Me corta, Edson, você deixa eu ficar falando. Pelo amor de Deus. Aí, ó, você fez eu esquecer de novo. Eu estava falando sobre a explicação. Mas sobre... tá bom demais. A gente continuar o texto ali, ó, que ele está falando comparado com a escola, com o trabalho, né? Só terminar esse texto aí, ó. Lá. Isso. Então, aí, eu gosto muito dessa questão, nosso amigo colocou aqui no final, né? O que diferencia o mundo e da escola é que na escola a professora passa a lição todinha para você, agora nós vamos fazer uma prova. Aí, na vida, você faz a prova primeiro, depois você aprende a lição. É dureza isso, né? Mas tem uma explicação. Você aprendeu essa lição no estado errante. Lá no plano espiritual, aí você veio fazer a prova. Então, por que a gente trouxe a questão da reencarnação? Porque se você não aprender sobre a reencarnação, compreender a questão da reencarnação, você não vai conseguir estudar mediunidade. Você não vai conseguir entender a doutrina espírita. Você não vai conseguir entender ou compreender o sofrimento da vida. Então, sabe qual a diferença, né? É essa. Né? A questão da vida, de estar encarnado ou desencarnado, das provas, das expiações aqui no plano físico e das atividades que você tem no plano espiritual. Então, tem essa diferença aí, você vem aqui provar. Peço desculpa se eu não soube explicar muito bem. Ainda bem que o meu amigo, né, me ajudou muito, né, para a gente ver essa questão da reencarnação, lembrando que a reencarnação não é uma crença do espiritismo, ela já existe há muito tempo, reafirmando isso, né? O planeta Terra não é o único lugar que se tem reencarnação. Existem outros lugares no universo para reencarnar, tá? A reencarnação é amplamente estudada no mundo inteiro.
Tem gente que a defende veementemente, outros a negam, mas ela já é estudada, é falada, é conhecida, e tem gente que se dedica aos estudos disso, querendo, buscando as comprovações, né? A questão de vidas passadas, nosso irmão vai entrar melhor, né, para a gente poder fechar esse assunto da encarnação, por que a gente não pode lembrar, ele vai explicar isso, e só vamos parar de reencarnar depois que aprender. Fechou aí. O nosso amigo entra com a lei do amor, porque a reencarnação faz parte dessa lei de amor, e ele encerra para a gente. Muito obrigada. Perfeito. Eu só queria falar uma coisa. Esse negócio que tem reencarnação em outro planeta, eu não estou querendo muito não, viu? Você par de graça, eu quero continuar aqui na Terra, evoluir com a Terra, tá? E você não vem com essa história do meu lado, não. Menina, eu te chamei para Não basta uma crise, agora tem o Hugo, que é do mesmo curso. Pelo amor de Deus, você tá fudido, Hélio. Marcelo. Lá vem o Marcelo. Hugo, sem maldade, tá? Sem problema. Pessoal, olha que interessante. A gente está falando. Se tudo correr bem, ele tá lascado, né? Tá lascado, né, Hugo? Olha que interessante. A gente falando de reencarnação, da necessidade de experimentar, de vivenciar as provas, vivenciar as escolhas que a gente faz. Por quê? O livre-arbítrio. Eu posso escolher o meu caminho. Eu tenho a liberdade de escolher o meu caminho. Porém, a consequência das minhas escolhas é obrigatória. Então, por isso, eu preciso vivenciar. Porque, às vezes, se eu não experimentar a consequência de uma escolha que eu fiz, que não foi legal, que pode ser que eu tenha prejudicado alguém, se eu não experimentar na pele o que eu, por exemplo, um exemplo prático para vocês entenderem esse raciocínio. Vamos supor que eu feri gravemente a Adriana. A gente discutiu e eu cortei a perna dela e esse ferimento obrigou ela a ter que amputar a perna. Ela ficou o resto da vida com a perna amputada, nessa reencarnação. Tá, eu fiz essa escolha. Eu fiz isso com ela. E aí eu chego no plano espiritual, aí a minha consciência me cobra, olha, você fez algo que prejudicou alguém. Aí eu falo assim, mas será que prejudicou mesmo? Aí eu peço, presta atenção, nós pedimos. Quando a Cleide falou do sofrimento, nós pedimos para passar pelas provações, porque nós queremos abreviar a nossa evolução quanto antes. Isso lá, enquanto espíritos. Só que chega aqui, o bicho pega, porque aqui você está sentindo na pele. Aí lá parece ser tudo muito fácil. Vou sofrer uma vida para eu aprender. Mas vir aqui, reencarnar e sentir, aí eu peço para vir sem uma perna, para ver o que é viver sem uma perna. Imagina o quanto de dor e sofrimento eu vou viver, de bullying na escola, de preconceito das pessoas, de dificuldade de me locomover, o tanto de coisa que eu vou aprender experimentando um ato que eu fiz com o outro na outra vida. Nunca mais eu vou querer arrancar a perna de mais ninguém, ou ferir a perna de mais ninguém. Entende? É isso que acontece. Nós temos automaticamente que arcar com a consequência das nossas escolhas. E se não for possível que isso aconteça nesta reencarnação, vai acontecer numa próxima, como a gente viu aí. E aí isso nos faz entender o seguinte: Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, nos deu as oportunidades das reencarnações sucessivas para que pudéssemos nos aprimorar. Entendemos aqui que nós podemos fazer escolhas, porém, temos que arcar com as consequências dessas escolhas. Então, isso nos dá um panorama de onde viemos. Fomos criados espíritos simples e ignorantes. E onde estamos? Por que nós estamos passando pelas coisas que estamos passando agora? Eis a explicação com a teoria da reencarnação. Porque nós fizemos algo, nós fizemos escolhas no passado, que pode ser ontem, que pode ser o mês passado, que pode ser há 10 anos, que pode ser em outra reencarnação. E essas escolhas que eu fiz nesse passado, eu preciso arcar com a consequência delas, porque eu mesmo peço para isso.
Então eu entendo que tudo que eu passo hoje na minha vida é uma consequência de uma escolha minha pregressa, seja no passado recente ou não. Isso nos dá a ideia de onde viemos e onde estamos. Agora a gente precisa entender, porque a gente disse na aula passada que o Espiritismo explica para onde vamos. Então, o que seria esse negócio de para onde vamos? Só um detalhe antes de falar sobre isso. Voltando aqui no slide, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando a gente fala esse negócio, eu fiz algo lá na minha vida pregressa que eu estou pagando, aí vocês devem estar perguntando isso aí, né? Tá bom, se eu fiz uma escolha na vida anterior e essa escolha que eu fiz nessa vida está fazendo eu pagar um preço agora, por que eu não me lembro? Vocês já se perguntaram isso? Já veio isso na sua cabeça? Por que eu não lembro? Onde estaria então a justiça de eu pagar por uma coisa que eu não lembro que eu fiz? Vocês já se perguntaram sobre isso? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Como que eu posso pagar por algo que eu não lembro que eu fiz? Oi, Cleide. Eu acho que eu tô passando mal. Eu vou falar uma coisa daqui a pouco que vai te ajudar muito. Tá? Dá uma respirada. Você tá passando mal? Toma um copo d'água, faz uma oração. Toma um copo d'água. A gente vai falar de uma coisa muito interessante ali que vai te ajudar muito a mudar a sua vibração aí. Então, voltando aqui para vocês terem uma ideia. Por que a gente não lembra? Isso. Porque senão seria cola. Isso, até a Adriana deu uma adiantada, ela já comentou sobre isso, né? Agora há pouco. A gente vai colar, né? A gente fez a comparação ali da escola com o trabalho, né? Nós vamos colar, então? Exatamente. Qual seria o meu mérito se eu consultasse o livro durante a prova? Eu não estaria colocando na prova o meu aprendizado verdadeiro, que eu aprendi. Eu estaria colando, né? Agora, então tá. Então, eu não lembro por quê? Porque eu aprendi algo e eu venho passar pela consequência do que eu aprendi para experimentar o meu espírito, para eu colocar em prova, em xeque, aquilo que eu aprendi. Wellington, eu acrescento aí mais uma coisa. Além da cola, muitas vezes nós esquecemos, porque muitos das pessoas com as quais reencarnamos próximos nos foram ou nos fizeram mal, ou nós fizemos para eles também. E aí há uma certa animosidade. E aí, se a gente lembrasse, como seria ter como um filho um inimigo espiritual? Perfeito. Jamais conseguiríamos passar por isso. Ou um pai, ou um irmão. Então, nós não sofremos tudo com a consequência total do que fazemos. Nos é dado muito desconto para poder reencarnarmos. Mas mesmo com todo o desconto e toda divisão que é de parcelinha em parcelinha, ainda nos é muito difícil estar do lado de alguém que a gente prejudicou ou que nos fez mal. Perfeito, Agrimário, perfeito. E você adiantou o que eu ia falar. Imagine você convivendo com a sua mãe, sabendo que você, na última reencarnação, assassinou ela, ou o filho, ou o marido, ou a esposa. Como você conseguiria conviver com isso? Você não ia conseguir, a culpa ia te consumir. Você não ia aguentar. Então, o esquecimento é uma bênção. Além de ser uma forma de colocar à prova o que a gente está aprendendo, né? É uma bênção que estamos recebendo por não lembrar de quantas atrocidades nós já realizamos, quantos erros nós temos passado,
Imagina se você lembrar cada detalhe, você fica louco, enlouquece, a gente não aguentaria. Então aí a gente vê a sabedoria divina, né? A gente vê o quanto Deus sabe o que faz, né? E aí eu volto àquela questão. Deixa eu voltar o slide aqui. Eu volto àquela questão. Para onde vamos então? O que seria esse aprimoramento? Né? A gente entendeu, falou lá atrás que os espíritos evoluem para chegar à perfeição, ao conhecimento da verdade e aproximação de Deus. O que seria isso? Como se daria isso? Né? Só ver uma coisa aqui. Tá. Como que se daria essa evolução aí que a gente está falando? Através da lei de amor. Através da lei de amor. Às vezes, pessoal, eu dou uma pausinha aqui porque eu estou controlando a gravação, estou controlando os slides aí, eu tenho que mudar de tela para mudar aqui, tá? Para vocês irem me acompanhando o que eu estou falando, tá? Lei de amor. Gente, esse negócio é maravilhoso de um jeito. Vocês vão entender agora que amor não é apenas um sentimento. Amor não é apenas quando você fala assim, ah, meu amor, eu te amo. Né? Quando você fala para aquela pessoa que você gosta, oh, como eu te amo, eu sinto sua falta. Isso é muito mais profundo e muito mais, como é que eu vou dizer? É muito maior do que a gente pode imaginar, porque isso é uma lei, não é um sentimento, não é apenas um sentimento, é uma lei que rege a evolução dos espíritos. Por isso que tem essa frase no slide, ó, lei de evolução espiritual. E agora vocês vão entender qual é o processo dessa lei evolutiva? Para onde nós vamos? Como nós desenvolvemos como espíritos universais? Lembrem-se, nós não somos espíritos. Nós não estamos presos eternamente aqui no planeta Terra. Nós somos espíritos universais. Na nossa casa é o universo. Um dia nós não estaremos mais aqui nesse planeta. Nós estamos neste planeta momentaneamente, assim como nesta vida momentaneamente. A reencarnação é uma vida momentânea. Agora vocês vão entender como funciona a lei da evolução, chamada no Evangelho por Kardec pelos Espíritos, né? De lei de amor. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. A parte que eu mais amo no Evangelho. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Prestem atenção que aqui vocês vão entender como o espírito evolui. No seu início, o homem não tem senão instintos. Quando a gente falou lá que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, a única coisa que o espírito tem é isso, instinto. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Um pouco mais instruído e purificado, tem sentimentos. Ele desenvolve os sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O ápice, o auge do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Sobre-humanas. Prestem atenção, quando você fala sobre-humanas, você está falando algo acima da humanidade. É quando você aciona dentro de você algo que está acima de você mesmo.
algo que está acima da humanidade na qual nós conhecemos. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Olha gente, isso é maravilhoso. Isso, então, nos faz entender como é a evolução humana. Então, nós temos aí, vou voltar ao slide, nós temos 4 estágios de evolução. Instinto, sensações, sentimentos e amor. E eu vou explicar para vocês cada um desses 4 estágios, para você entender realmente como é uma evolução. Oi? Instinto. Deixa eu voltar lá no slide, peraí. Voltando aqui, Cadê você? Aí. Apareceu? Instintos, sensações e sentimentos. Instintos, sensações, sentimentos e o último estágio mais evoluído, o amor. Tá? São esses 4. Eu vou explicar um por um agora. Quer ver? Presta atenção. Primeiro estágio. Instinto. Nesse estágio, pessoal, é o estágio em que o espírito, o único objetivo dele é a sobrevivência. Ele desenvolve o instinto. Por que ele tem que ter o instinto? Senão ele não dura. Não vai durar nada. Entende? Primeiro ponto que a gente tem que entender. O ser, nesse estágio, ele vive geralmente em mundos primitivos. Quando eu falo mundos primitivos, é a mesma coisa da gente entender a Era das Cavernas aqui para nós. Imagine na Era das Cavernas, em que os seres, os primeiros homens, os neandertais, aquela categoria de primeiros seres humanos, eles buscavam apenas o quê? A sobrevivência e viviam em função da alimentação, de se alimentar, de se nutrir para sobreviver. A reprodução também era uma questão instintiva. Ele reproduzia por instinto. É a mesma coisa de você analisar como os animais vivem hoje. Os animais vivem através do instinto. Essa é a primeira escala na evolução, quando os espíritos estão naquele momento de simplicidade e ignorância. Certo? Eles querem o quê? Sobreviver. Então, eles vão buscando se alimentar, se proteger. Aí surgem as primeiras sensações, por exemplo, algo que remete ao medo para ele poder se proteger, correr de um perigo, se esconder de um animal que pode querer devorá-lo. Então, quer dizer, o que rege esse estágio é realmente o instinto de sobrevivência. Nada mais do que isso. São os mundos primitivos. Agora nós estamos falando de evolução universal. Eu não estou falando aqui só de espírito, estou falando de mundos também. Tá? Ok. Uma vez que ele começa a desenvolver começa a evoluir um pouquinho esses instintos, ele começa a perceber mais as coisas à sua volta. Antes de passar por isso, nós temos essa citação aí de Kardec. Os seres menos avançados são aqueles que não se despojando, senão pouco a pouco da sua crisálida, né? Ele está preso naquele instinto, na crisálida, naquele casulo, naquela casca. Permanecem escravizados. Enquanto ele não começar a buscar outras coisas, ele fica ali no instinto. E aí, segundo estágio, sensações. Ele começa então a desenvolver, aí começa a vir medo, ele começa a perceber que ele começa a ter vontades, ele experimenta as coisas e começa a discernir paladares. Aí vem a era do fogo, aí vem a era de descobrir que o alimento, ele não mais se alimenta de coisas cruas. Ele começa a ter sensação do paladar, ele começa a ter sensação do prazer, o prazer sexual. Ele começa a experimentar as coisas, ele começa a desenvolver, ele começa a criar as primeiras tecnologias. E ele começa a desenvolver sensações mais
requintadas, digamos assim. E aí ele se prende muito ao prazer momentâneo, às coisas, por exemplo, sabores, coisas materiais, prazeres materiais. É esse o estágio das sensações. E eu vou contar uma coisa para você agora, que você pode se assustar se você ainda não conhece a lei do amor. É o estágio em que nós estamos. Por isso eu coloquei o planetinha Terra aí junto com esse cara louco por causa dessa garrafa de cerveja, porque nós estamos presos às sensações, aos vícios. É o estágio em que atualmente o planeta Terra se encontra, é o estágio em que estão os mundos de provas e expiações. Todas as descobertas que fazemos, elas nos envolvem de uma forma muito forte. E nós nos prendemos muito a isso. Daí vem os vícios. Daí eu descubro um sabor novo, eu quero ter... a gente vive numa busca incansável pelo prazer. Em qualquer sentido da palavra. O prazer sexual, o prazer do sabor, prazeres momentâneos, prazeres materiais, são muito fortes para nós. O prazer do conforto, né? Aquelas pessoas que vivem uma vida em função de acumular riquezas materiais, dinheiro, e prejudicam pessoas, e matam, e fazem muitas coisas em prol do poder material, né? Isso ainda está no estágio das sensações, que é o estágio em que nos encontramos. E aí, quando a gente vai evoluindo essas sensações, essas coisas que nos prendem demais à matéria, quando a gente começa a elevar além disso, aí nós começamos a conhecer vagamente o terceiro estágio, que é o estágio dos sentimentos. Eu disse para vocês que o estágio que a Terra se encontra é o estágio 2 das sensações. Na verdade mesmo, a Terra está começando um processo de transição para se transformar num mundo de regeneração. Nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações, estágio 2, para entrar, mas ainda não entramos, num estágio de um mundo de regeneração. É onde os sentimentos mais purificados começam a falar mais alto. É onde nós começamos a nos colocar no lugar do outro. É onde nós começamos a querer fazer o bem para o outro. Nos mundos de provas e expiações, no segundo estágio, o mal predomina. Tá? O egoísmo ainda é muito forte, o orgulho, a vaidade ainda é muito forte. Nos mundos de regenerações, o ser, o espírito, ele está começando a sair desse estágio, ele está começando a entender que é preciso viver em comunidade. Ele começa a parar de enxergar para si mesmo, para enxergar o grupo, a humanidade. Aqui ele começa a entender a noção de família, a noção de que o grupo, o todo, é mais importante do que só a presença dele. E aí começa a se ter casos como essa nossa irmã querida, que nos deu grandes exemplos de vida em prol, dedicado ao próximo, que é a nossa irmã Madre Teresa, Chico, Gandhi. A gente conhece vários outros nomes que, mesmo vivendo aqui no nosso planeta Terra, vieram com a missão de nos mostrar o que é viver no campo do sentimento, que é um sentimento elevado, um sentimento de compaixão com o outro, certo? Os mundos de regeneração, eles também vão evoluindo até chegar nos mundos felizes, porque os mundos de regeneração, o bem começa a se sobressair ao mal. Começa. Então, o espírito está ali no estágio assim, é como se você estivesse saindo da doença e estivesse ali naquele momento que você está se recuperando. Você está começando a criar consciência de si mesmo.
do seu lugar no universo, do seu lugar perante os outros. E aí você ainda tem algumas expiações, algumas coisas para passar. Esse é o mundo de regeneração. E aí quando você acaba de expiar tudo, acaba de passar pelas provas, você entra no mundo feliz. O mundo feliz ainda está no estágio dos sentimentos mais apurados, mais desenvolvidos. São os mundos onde o bem prevalece. O bem prevalece. Onde os que realmente têm poder são aqueles que realmente têm mais desenvolvimento moral e intelectual. Os dois juntos. Porém, têm mais moral. Eles são reconhecidos. Hoje, aqui na Terra, as pessoas que têm uma moral mais elevada são pouco reconhecidas. Se você parar para pensar, né, um artista tem muito mais fama do que Chico Xavier teve. Né? Talvez depois da morte do Chico, não, aí ele ganhou uma certa notoriedade. Porém, alguns artistas são muito mais famosos. Se você chegar nos 4 cantos do mundo e perguntar sobre os Beatles, eu tenho certeza que 90% das pessoas do mundo vão saber dizer quem foram os Beatles. Mas se você perguntar quem foi Madre Teresa ou quem foi Chico, muitos não conhecerão. Muitos conhecerão, mas muitos também não. Entende? Então a notoriedade hoje para nós que estamos no mundo de provas se dá pelo status material da pessoa e não pelo status moral. Nos mundos felizes, o status é moral. Aquele que tem uma moral maior, mais elevada. E aí o Evangelho nos traz: para avançar em direção ao objetivo, que é a evolução dos espíritos, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quando ele fala que os instintos, é instintos e sensações. Em proveito dos sentimentos mais elevados. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Sufocando as sensações instintivas, os prazeres materiais. E vislumbrando o todo, vislumbrando o espírito, que é universal. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. Bolota é o fruto, é a semente que faz nascer a árvore do carvalho. Você vê, de uma sementinha pequenininha, a gente tem um carvalho, uma árvore frondosa e enorme. Assim são os espíritos. Assim somos nós, os espíritos. Nós somos pequenos, estamos presos na crisálida, na casca dura, mas nós vamos aos poucos rompendo essa casca, enraizando, brotando, germinando, para virar uma planta. E essa planta que vai crescendo através dos sentimentos mais elaborados para começar a dar frutos. Assim somos nós, os espíritos. Aí a gente entende o seguinte, tá, mas vamos pensar aqui na nossa situação hoje, né? Na nossa situação hoje, aqui na Terra. O amor de mãe, por exemplo, tá? O amor de mãe. Não é um amor? Pensa com você aí, o amor de mãe não é o amor em si? Não. O amor de mãe ainda não é o amor na escala evolutiva. O amor verdadeiro. O amor de mãe é um sentimento elevado. Alguém queria dizer algo? E de vovó? Também. O amor de vovó também é um sentimento elevado, mas ainda não chegou no nível do amor. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. A mãe, ela é capaz de dar a vida para o filho, certo? A avó também. A vovó também. Porém, é só pelo filho dela ou pelo neto dela. Ela não vai fazer isso para o filho de outra pessoa. É verdade. Entendeu? Então, esse sentimento aí que a gente acha que é amor, ele ainda tem um quê de egoísmo, porque é só pelo próprio filho, não pelo filho do outro. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que isso ainda é sentimento e não chegou no amor. Não chegou no nível do amor.
Muito grave isso. E o nível do amor é o quarto estágio. É o estágio mais alto da escala evolutiva do espírito. O nível do amor, para a gente poder conceber de alguma forma como funciona esse estágio, que é o amor pleno, a única referência que nós aqui na Terra temos de um ser que está nesse estágio é Jesus. Não existiu nenhum outro ser na Terra que está no estágio do amor, que está no estágio evolutivo de Jesus. Porque ele veio aqui, reencarnou aqui, para nos dar o testemunho do amor, nos ensinar o que é o amor. E eu falo mais. Às vezes, a gente pensa assim, nossa, viver é tão difícil, são tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantos obstáculos que a gente enfrenta, muitas vezes sem saber por quê. Muitas vezes a gente passa por umas coisas que a gente não tem noção de que aquilo poderia acontecer com a gente. E a gente pensa assim, a vida não tem manual, né? A gente nasce e não tem um manual. Pois agora eu acabo de apresentar para vocês o manual. O manual da vida se chama Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos traz explicando, sem alegoria, sem a forma metafórica das parábolas, o Evangelho explica o Novo Testamento, explica o ensinamento de Jesus, porque foi para isso que ele veio. Ele veio nos ensinar como viver, como evoluir a chegar ao nível maior da evolução, que é o estágio do amor. Ele deu testemunho. Ele chegou no momento mais derradeiro da sua vida, no momento de maior sofrimento, que ele estava para desencarnar. Ali ele já não tinha mais força física quase que nenhuma. Imagine você ser açoitado, pregado numa cruz, quase sem nenhuma gota de sangue mais no seu organismo. Uma dor lacinante em todo o seu corpo. Vendo as pessoas te querer cuspir, te dar paulada, pedrada, chicotada, ainda bater palma para o seu sofrimento. Você ser pregado numa cruz para acabar de morrer. Imagina a dor que ele poderia estar sentindo fisicamente. E mesmo assim, ele olhar para todos à sua volta, inclusive quem estava fazendo aquilo com ele. Olhar para Deus e pedir, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Gente, como explicar isso? Uma pessoa pensar dessa forma. Está muito além da nossa capacidade de seres humanos, réis mortais, espíritos no estágio 2. Está muito além de nós. Mesmo sofrendo a nossa incompreensão, ele amou. É o quarto estágio. E aí a gente pode falar que é o estágio dos mundos celestiais. Então, para e pensa, se é o estágio dos mundos felizes e os mundos celestiais, o mais alto nível da escala evolutiva universal, Jesus desceu desses mundos para cá, para a Terra, para esse planetinha tão insignificante, para nos ensinar. Olha, só isso já é uma prova infinita de amor por nós. Infinita. Alguém queria dizer alguma coisa? Wellington, Oi. interessante que em alguns estudos que eu já fiz, já observei que foi falado que Jesus Cristo, para poder encarnar na Terra, ele teve que reduzir toda a sua energia durante 4.000 anos, porque a sua energia é tão grande que avassalaria toda a matéria do planeta, inclusive a nossa matéria espiritual, tão pequena que ainda somos. Exatamente. E depois de tudo isso, ele nos ensinou que tudo que foi ensinado, que tinha como ser praticado. Porque ele praticou
até o derradeiro momento. Ele não só falou, como ele vivenciou. E ainda assim, não conseguimos fazer 1/10 do que ele pediu, do que ele falou, do que ele orientou. Ainda estamos patinando. E essa transição que vivenciamos hoje já nos foi antecipada pelo Chico Xavier no Pinga Fogo. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, da descoberta da Lua até 150 anos seria esse período de transição. Isso. Aí, 1/10, se a gente conseguisse 1/10 de Cristo, nós já seríamos pica das galáxias, entendeu? Nós já seríamos muita. Nós estamos muito antes disso, bem inferior do que esse 1/10. 1/1000, se podemos dizer Nem isso. 1/1000, nós estamos Então, lá na última casinha, depois de 8 zeros após a vírgula. Isso mesmo. Nós somos muito pequenos ainda, muito pequenos. Então, por isso que quando a gente fala de amor, olha aí, quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram do circo. Tem essa outra passagem. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. O sentimento por excelência, ou seja, o mais alto grau do nível do sentimento. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Tá vendo? É uma escala evolutiva, uma escala de evolução. E aí a gente entende que por que a lei de amor é a lei da evolução universal? De espíritos simples e ignorantes, passamos a espíritos puros. Espíritos simples e ignorantes, chegamos a espíritos puros através das reencarnações e do aprendizado. E nos aproximamos de Deus. Essa é a evolução regida pela lei de amor. É para onde vamos? Está aí a explicação de para onde vamos. E outra, todos, eu falo todos sem exceção nenhuma, todos os espíritos criados por Deus chegarão ao nível do amor. Sem exceção. Uns demorarão mais do que outros, mas como é que eu vou falar? Indescritivelmente, indistintamente, essa palavra, desculpem. Indistintamente, todos nós chegaremos nesse nível. O tempo que vamos levar para chegar depende das nossas escolhas. Aí vem a outra lei, que é a lei do arbítrio. Se eu vou ficar estagnado, quanto tempo eu vou ficar estagnado? O tempo que eu escolher ficar estagnado. Porque, como a Adriana falou, nós não regredimos. Nós não voltamos para ser. O aprendizado fica. Não tem como eu voltar a ser um espírito ignorante puro. Não tem como eu voltar para a era do instinto, porque eu já desenvolvi as sensações. E alguns inícios, alguns começos de sentimentos. Então não tem como regredir, mas tem como eu ficar parado no tempo. E o tempo que eu vou ficar parado depende de mim. Se eu vou querer evoluir ou não, quero ficar parado no tempo ou não. Vai depender só de mim. E aí a gente entende que o amor de verdade não é só um sentimento, é uma lei. É uma lei, é a lei da evolução de todos os seres universais. De todos os seres universais. E aí, uma última reflexão sobre a lei do amor. Fala assim. Já viu aquela frase? Deus é amor? Já ouviram isso? Deus é amor. Não. Deus não é amor. Por que Deus não é amor? Porque o amor é uma lei. E Deus criou essa lei. Portanto, Deus criou o amor. Olha o quanto Deus é ainda muito maior do que pensamos. Porque Ele criou as leis. Ele criou o universo. Então Ele criou o amor. Então é errado quando você ouve Deus é amor. Não. Ele está acima ainda do amor. Por isso que nós não chegaremos ao nível de... nós não vamos ser deuses.
Nós vamos chegar próximos de Deus. Não tem como a criatura ser o seu criador. Não tem como. Nós somos criaturas de Deus. E chegaremos ao nível de espírito puro. Gente, olha que coisa maravilhosa isso. Que coisa maravilhosa isso. Maravilhoso. Então, se nós estamos submetidos à lei do amor, cabe a nós escolher pela lei do livre-arbítrio, se nós vamos evoluir mais rápido ou não. Cabe a nós se nós vamos deixar essas picuinhas de lado agora. Deixar essas coisas de ficar brigando por bobeira, egoísmo, orgulho, vaidade. Gente, daqui a pouco a gente está no plano espiritual. Não vai demorar muito. O que é uma reencarnação perante a eternidade? O que é uma vida reencarnado perante a eternidade do Espírito? E nós somos espíritos milenares, tá? Somos espíritos que têm mais de 1000 anos. Igual nós falamos aqui, a Grimária falou, nós geralmente temos mais de 700 reencarnações, em média. Tem uns que têm muito mais, tem outros que têm menos, no nível que nós estamos hoje. Somos espíritos milenares, porém ainda somos espíritos bebês. Somos crianças espirituais ainda, na visão da evolução, da eternidade. Então uma vida não é nada, gente. Não é nada. Aí eu falo, né? A gente aprendendo tudo isso agora, e aí nós vamos esperar a reencarnação que nós estamos agora acabar para a gente ter que voltar para fazer tudo de novo? Ah, não, gente, vamos começar agora. Quero voltar aqui assim, mas não. Obrigada de nada. Aí eu acrescento mais uma coisa. A maioria de nós já somos muito mais do que milenares. Já estivemos encarnados em outros planetas como Capela. Muitos dos espíritos na Terra vieram de Capela, expulsos de Capela. E sabemos agora que estamos num período de transição em que muitos serão retirados aqui da crosta terrestre para vir a evoluir num outro planeta, ainda a ser definido, e que esteja mais condescendente com que o espírito esteja na sua fase da vida. Isso mesmo. Aí a escolha é nossa. Tentar permanecer nesse planeta ou ir para outro ainda um pouco inferior na escala de evolução. Isso é muito lógico, gente, o que ela está falando. Qual é a lógica disso? O planeta não está passando por uma transição para mudar o degrau dele, passar para o próximo estágio? Se o planeta está passando por um novo estágio, se nós não acompanharmos esse estágio, o que vai acontecer com a gente? Nós não temos condições de ficar aqui. É igual a escola. A turma da 5ª série, né? Vai estudar, vai aprender, vai passar para a 6ª série. Aqueles que não aprenderam, o que vai acontecer? Vão ficar para trás. Vão ficar na 5ª série. Aquela turma que ele estava junto não acompanhou. Então ele não vai para a 6ª série, ele vai para outro lugar, vai para a turma que está anterior, no passo antes. E assim, se nós não acompanharmos a evolução da Terra, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos para outro mundo que esteja no estágio das sensações ainda, que seja de provas e expiações ainda, até a gente chegar no nível de regeneração. E se tivermos permissão, voltarmos. Se tivermos permissão. Então, é assim que funciona. Agora, isso aí, é assunto demais, pessoal. É assunto para a gente ficar aqui até meia-noite. Então, para não estourar mais o nosso tempo, só uma dica rapidinha para a gente encerrar a aula de hoje. Quer começar? Alguém falou alguma coisa? Cadê a prima? Oi? Cadê a Adriana? Tá aí, ó. Tá aí. Tô aqui. Cadê você? Ó. Graças a Deus, meu filho chegou. Hã? Graças a Deus, o Carlos chegou. Ah, graças a Deus. Estou aqui orando para ele chegar. Graças a Deus. Tá bom. Quer adiantar? Quer trazer? A gente pode, gente, adiantar o processo. Começando a fazer o que a gente tem que fazer. Desenvolver moralmente, intelectualmente agora. E ter uma dica agora, para ajudar você a adiantar ainda mais o seu processo evolutivo.
trazendo mais harmonia e amor para sua casa. Ou seja, sentimentos elevados, que a gente ainda não sabe o que é o amor verdadeiro. Nós vamos dar uma dica para você aqui de como dar uma adiantadinha nesse processo, um passinho a mais, tá? Que é exatamente o culto do Evangelho do Lar. Se eu falei aqui que o manual da vida é o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho, os ensinamentos de Jesus, Evangelho significa boa nova, boa notícia, ou seja, são todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, tá? Comece a fazer hoje na sua casa o culto do Evangelho no Lar. A Adriana vai explicar rapidinho quais são os benefícios que ele te traz e como fazer. Adriana, tá com você. Gente, vou falar rapidinho, tá? Porque já extrapolou o nosso horário. A gente não pode passar essa parte aqui sem falar da oração. Sem falar, tá lá no último capítulo do Evangelho, no capítulo Pede e Obtereis, tudo sobre oração. Como que a gente quer se privar do direito de orar em conjunto? Como disse ali, como eu disse na oração de abertura, Jesus deixou bem claro que onde tivesse uma ou duas pessoas, né, que estivesse sob o nome dele ali, ele estaria, né? Então, a importância do culto do Evangelho no lar, né? Você deve criar um hábito, fazer o Evangelho no lar, ajuda você a criar um hábito para uma vivência equilibrada no lar. Transforma, né, higieniza o lar com pensamentos elevados, né, e favorece a influência dos mensageiros do bem. Quantas vezes a equipe espiritual responsável pela sua família quer entrar, quer ter acesso a vocês e não tem como? Porque não tem oração, porque não tem oração em família, né? O Evangelho no lar ajuda a manter a vigilância e mantém a oração em dia, né? Ele ajuda a elevar o padrão vibratório e tornar o Evangelho compreendido e vivenciado. Então, é muito importante a oração. Aqui, nas Instruções dos Espíritos, no capítulo Pede e Obtereis, ele fala, né, que o primeiro dever do dia é orar. Então, orar, até Jesus, gente, as imagens que tem de Jesus orando, Jesus se retirava para orar. Olha quem que orava e buscava Deus, o Espírito puro. O que sobra para nós? Então, que passamos, né, a esse hábito. Vamos ver como que se faz, então, direitinho? Passa lá, Leto, para a gente. Estou passando rapidamente, né? Como que se faz o Evangelho? Como se faz o culto no lar? Determina um dia da semana num horário fixo, né? Isso ajuda vocês da família mesmo se organizar, principalmente quem tem mais, né, 1, 2, 3, 4 pessoas na família. Organiza o horário da família, porque todos saberão que naquele dia, naquela hora, é o momento da oração. Então, isso facilita, né? Para fazer, você determinou esse dia, esse horário. Chegando aquele momento, você vai desligar a TV, vai desligar o rádio, né? Abaixa o som do celular, deixa o celular no outro cômodo lá, vai colocar uma garrafa de água, uma jarra com água para ser fluidificada pela espiritualidade que atua na sua família e dentro da sua casa. Sabe que você tem um grupo de espíritos, né, que cuida de todos vocês aí. Inicie com a oração sincera, a oração mais simples possível, não precisa ser decorada, não precisa, só ore, abre o coração e fale com Deus. Peça por todos, né? Leia um pequeno trecho, pode ser aberto, aleatório, se você quis escolher alguma coisa antes, por causa de algum evento que aconteceu na família, também pode, se você teve tempo para isso. Se não, abre aleatoriamente o Evangelho, lê um trechinho que seja, de qualquer lugar que caiu ali, né? Faça um pequeno comentário, faça uma pequena análise, uma pequena reflexão sobre aquilo que vocês leram, entre vocês, cada um comenta um pouquinho, né? E encerra com uma oração, pedindo pela, né, fluidificação da água, para que todos possam tomar daquela água, né? A água também é fluido universal, sabia? Né? Então, é fluido importantíssimo, a doutrina espírita se utiliza muito da água para canalização de fluidos, ajuda muito. Então, o restante da água você pode guardar na geladeira, né? Colocar no filtro de volta, depende da realidade de cada casa. E não precisa demorar, é máximo de 30 minutos, talvez um pouco até menos, se tiver só 2 pessoas, aqui na minha casa só 2 pessoas, ele costuma ser mais rápido. Mas se tiver mais gente, mas façam. Comecem a fazer, por favor. Comecem a orar, a manter esse dia fixo em casa. O pessoal perguntou ali se pode fazer sozinho. Uma excelente pergunta. Pode, tá? Então vamos supor, se você está na sua casa, você convida seus familiares para fazer com você.
e eles não querem, não briga, por favor, não insista, não briga. Faça você, só você com você mesmo. Não tem problema nenhum, tá? Você vai fazer, vai analisar aquilo que você leu, vai raciocinar em cima daquilo e vai encerrar da mesma forma como se estivesse fazendo com outra pessoa ou outras pessoas, né? Lembrando que também, por que tem que ser um dia e um horário específico? Porque nesse horário, nesse dia, os amigos, os benfeitores espirituais vão visitar a tua casa para reenergizar a tua casa, fluidificar a água, tá? Você recebe a visita dos benfeitores. Desculpa te interromper. Exatamente. Gente, as coisas do plano espiritual são muito organizadas. Lá tem dia, tem hora para fazer as coisas. Não é igual aqui, não. Agora eu vou sair e vou fazer isso. Não é bagunçado igual aqui, não. Mas eles são espíritos, sabem todas as coisas? Não. Quem sabe todas as coisas é Jesus. Tá? Eles têm dia e hora marcado para te visitar. Então, vocês organizando isso, né? Pode ir que conforme você vai adentrando isso, fazendo isso sempre, você vai ver como fica diferente as coisas na sua casa. E se, ao contrário, você tem muita gente em casa, não quer, outro não quer, faça você, entre para o seu quarto e faça você, assim como é, orientou. Não deixe de fazer. Pode passar o Lembrando, Oi? Lembrando que nunca estamos sozinhos, né, Adriana? Nós nunca estamos sozinhos. Tem lembrando sempre alguém que sozinho, entre aspas, tá? Ninguém está sozinho. Sabe por que o Senhor não permite a gente ver muitas coisas? Porque, julgando-se sozinhos, somos capazes de tomar decisões por nós mesmos sem influência. Vale para o esquecimento da encarnação e vale para o momento que a gente acha que está sozinho. Você nunca está sozinho. É isso aí. Gente, e só para a gente fechar, tá? O nosso curso hoje, vamos deixar para vocês aqui uma tarefinha, uma atividade para vocês iniciarem, porque o nosso curso também envolve prática, tá? Nós vamos fazer várias práticas, vários exercícios durante o nosso curso. E o primeiro, já que falamos de culto, nós sugerimos que você inicie o processo de fazer o culto no lar. Desta forma que foi ensinado, está na apostila de vocês, tá? Se você ficou alguma dúvida aqui, pode perguntar para a gente lá no grupo, para mim, para a Adriana, ou colocar no grupo. Na apostila está descrevendo todo esse processo que a gente comentou aqui. Escolha pelo menos um dia, até o Zé perguntou, podemos fazer todos os dias? Pode, não tem limite. Nossa, não. Por favor, se você puder fazer todo dia. Faça todos os dias. Aí a gente está dizendo aqui, pelo menos uma vez na semana, tá? Pelo menos uma vez na semana. Então a dica que façam o Evangelho no lar, tá? Se tiver dúvida, pergunta pra gente. Na próxima aula a gente vai querer ouvir como foi para vocês fazer o culto do Evangelho no lar. Tá certo? Alguma dúvida? Ó, a Alexandra já faz há mais de 20 anos. A Alexandra faz todo dia. A Alexandra faz todo dia o Evangelho. De domingo a domingo. Ela faz. Isso aí. Né? Um exemplo para nós. Alguma dúvida, pessoal? Hein, Wellington? Lembrando, não é o culto e as leituras do André Luiz, que é maravilhosa. Que nos dá um ensinamento violentíssimo. Viu? E a professora Adriana está indo muito bem. Gostei, viu, Adriana? Ô, meu amigo. Amanhã eu vou cobrar de você, viu? Sei. Meu amigo, então, amanhã eu vou falar sobre reforma íntima no nosso curso. Pelo amor de Deus! Mentira! Pode falar, Grimário. Eu acrescento que, além dessas leituras aí, não esquecermos um livro muito importante que é bom a gente conhecer, Memórias de um Suicida. Ele vai nos mostrar muito sobre como nossa consciência nos cobra para a gente poder reencarnar. Isso, Grimário, é muito importante os livros. Agora, eu vou deixar uma dica, só para fazer um ajuste no que a Grimária falou, que é o seguinte. Quem está começando, tá? Para quem está do zero, começando do zero, até para não ficar muito confuso na cabeça de vocês, porque obra espírita, gente, tem para 1000 reencarnações, tá? Tem muita obra. Então, para quem quer começar, o indicado é começar por Kardec. Se você nunca leu nada sobre o Espiritismo, comece por Kardec. Comece pelo livro O que é o Espiritismo.
Vai para o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Pelo menos esses 3. Depois que você já tem uma base, aí sim você começa a pegar outros autores, André Luiz, pega Walter Barcelos, quem mais, Dri? Ajuda aí. Eu gosto muito de Emmanuel, Emmanuel, tem Dr. Odilon, Humberto de Campos, enfim. As obras do Chico em si, né, todas tem Emmanuel, tem André Luiz, mas comece por Kardec. Se você está começando do zero, começa por Kardec. Leu pelo menos essas 3 obras, aí você já pode pegar um romance, você pode pegar André Luiz, você pode pegar Emmanuel. Memórias de um Suicida é realmente, a Grimalha está cheia de razão, é um livro que nos dá infinitos ensinamentos. Fala na prática o que o espírito vive lá, quando ele comete um crime, né? Um crime ou contra o outro, contra si mesmo. É maravilhoso. Mas, para não confundir quem está começando, comece por Kardec, que é a base do espiritismo. As obras de Kardec, como nós falamos na aula passada, é o Pentateuco de Kardec. Lembra da gente falar dos livros? Está aí na apostila de vocês. Pega pela base, aí sim, você tem a base, aí você começa a pensar em outros locais, tá? Então faça um culto no lar, vai harmonizar o seu lar, vai trazer mais energia positiva, vai abrir as portas para os mentores vir te visitar, reenergizar o seu lar, reequilibrar o seu lar, você mesmo, os seus familiares. Faça, tá bom? Alguma dúvida para a gente encerrar? Não? Então, muito obrigado a vocês e a gente vai então, vou deixar a Adri para fazer a nossa oração de encerramento. Então, lembrando que a gente vai só perguntar na próxima aula quem conseguiu fazer, pelo menos uma vez na semana, o culto no Evangelho, que a gente vai começar a treinar isso daí, né? Oração até virar um hábito, tá bom? Vamos fazer a prece de encerramento. Alguém quer fazer a prece? Quer, Grimária, fazer a prece para nós? Sua prece é tão linda. Então vamos todos nesse momento levar o pensamento a Deus, nosso Mestre Jesus, contar com os nossos amigos benfeitores espirituais, sempre presentes, e pedir a Deus que nos permita colocar em prática tudo que nós aprendemos, no mundo espiritual. Ele nos permita pôr em prática, nos amparando, nos guiando, nos auxiliando sempre. E encerramos com a maior oração que ainda estamos muito aquém de conseguir decifrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Sem sensação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Qualquer dúvida durante a semana, eu e a Adri estamos totalmente à disposição. O pessoal da turma também, se vocês conhecem aí da primeira turma. Muito, muito obrigado. Um beijo no coração muito de cada um de vocês. Foi lindo hoje, foi maravilhoso. Amei a presença de cada um de vocês. Muito obrigado de coração, pessoal.